Sabe aquela história de que o Brasil foi descoberto por acidente? Bom, a coisa toda começa com uma viagem que tinha um destino muito claro: as Índias. Só que um desvio de rota acabou levando à descoberta de um território imenso, que um dia se tornaria uma nação. Vamos entender juntos como o que pareceu um mero acaso se transformou num verdadeiro projeto de império. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar, né? A história do Brasil não começa com um plano de conquista, com exércitos e tudo mais. Começa, na verdade, com um encontro que a princípio parecia totalmente inesperado. Então vamos mergulhar nessa história para ver como isso tudo aconteceu? Tudo começa com uma frota realmente impressionante. A esquadra de Pedro Álvares Cabral, que partiu logo depois do sucesso da viagem de Vasco da Gama, não era uma aventura qualquer. Tinha gente muito experiente a bordo, como Bartolomeu Dias, o cara que já tinha contornado a África. A missão deles era bem específica: fortalecer o comércio com o Oriente. O Brasil não estava nos planos. Olha só como a cronologia deixa tudo mais claro. A frota sai de Portugal em março. Mais de um mês depois, em 22 de abril de 1500, depois de um belo desvio da rota, eles avistam terra. Era um Monte Pascoal. O mais curioso é que, depois desse primeiro contato, eles simplesmente seguiram viagem. Chegaram na Índia, o destino final, meses depois. Ou seja, o Brasil, naquele primeiro momento, foi só uma parada no meio do caminho. A confusão era tanta que nem sabiam como chamar o lugar. Primeiro batizaram de Terra de Veracruz. Logo depois, achando que era uma ilha, mudaram para Ilha de Veracruz. Chegou a ser chamada até de Terra dos Papagaios. O nome Brasil, que vem do pau-brasil, só pegou mesmo a partir de 1512. Isso mostra como a identidade do lugar foi sendo construída bem aos pouquinhos. Tá, mas como é que a gente sabe de tudo isso com tantos detalhes? A resposta está num documento que é simplesmente fundamental: a Carta de Pero Vaz de Caminha. Ele era tipo o repórter oficial da viagem, com a missão de contar tudo pro rei de Portugal. O Caminha era o escrivão da frota. O trabalho dele era esse: registrar tudo. E o relato dele é a nossa janela para entender aqueles primeiros dias. Ele descreveu a terra, a natureza e, o mais importante, as pessoas que viviam aqui. A carta dele é praticamente a certidão de nascimento do Brasil, pelo menos para os europeus. E essa frase aqui diz tudo sobre a mentalidade da época. Como não acharam ouro nem prata de cara, o Caminha escreve para o rei dizendo que o maior tesouro dali seria salvar esta gente, ou seja, converter os povos nativos ao cristianismo. A prioridade, pelo menos no papel, era espiritual e não material. Pelas palavras do Caminha, o lugar era um verdadeiro paraíso. Ele fala de águas infinitas, de um clima ótimo, de uma terra tão fértil que, em se plantando, tudo dá. Ele também descreve o primeiro contato com os povos indígenas como algo pacífico, um momento de muita curiosidade de ambos os lados. Só que, claro, essa visão mais idealizada logo deu espaço para a exploração econômica. Nos primeiros 30 anos, o interesse de Portugal no Brasil se resumiu a um único produto, que se tornou a primeira grande fonte de riqueza da terra: o famoso pau-brasil, ou ibirapitanga em tupi. A madeira deles soltava uma tinta vermelha, que era um artigo de luxo na Europa, usada para tingir os tecidos da nobreza. A coroa portuguesa, claro, não perdeu tempo e disse que a extração era monopólio dela. Era o primeiro grande lucro vindo da nova terra. E para conseguir essa madeira toda, a tática inicial não foi a guerra, foi a troca. Um sistema que ficou conhecido como escambo. E quem fazia todo o trabalho pesado eram os indígenas. A dinâmica era bem simples, na verdade. Os indígenas entravam com um trabalho pesado: cortar as árvores e carregar as toras enormes até os navios. Em troca, eles recebiam coisas que eram uma super novidade, como facas, machados de metal, espelhos, tecidos. Uma troca que, para os portugueses, era extremamente lucrativa. E um ponto muito importante: nesse período, Portugal não tinha a menor intenção de ocupar o território. Foram construídas apenas feitorias, que eram tipo uns armazéns fortificados na praia, só para estocar a madeira antes de mandar para a Europa. O foco era tirar o produto e levar embora. E só. Então, o que aconteceu? O que fez Portugal virar a chave e decidir que não dava mais só para extrair, que era preciso ocupar essa terra de vez? Por 3 décadas, esse modelo de pega e leva funcionou. Mas ali por volta de 1530, a situação começou a mudar, tanto aqui quanto lá fora, e a coroa portuguesa foi forçada a tomar uma decisão bem drástica. A decisão veio por uma combinação de fatores. Primeiro,
outros países, principalmente a França, começaram a aparecer por aqui para contrabandear pau-brasil. Segundo, o comércio com as Índias, que era a galinha dos ovos de ouro, já não estava tão lucrativo assim. Para Portugal, a conta ficou simples. Ou ocupava de vez essa terra gigante para espantar a concorrência, ou corria o risco de perdê-la. Essa linha do tempo aqui mostra bem essa virada. Por quase 30 anos, a presença portuguesa foi mínima, só para extração. Mas em 1532, o jogo vira com a chegada da primeira expedição, que tinha um objetivo bem claro: colonizar. E essa expedição, liderada por Martim Afonso de Souza, não veio só para construir umas casinhas. Ela veio para instalar uma nova base econômica que ia definir o rumo do Brasil pelos séculos seguintes. A lista de tarefas do Martim Afonso era bem completa. Garantir a posse da terra, fundar povoados, procurar ouro e, o mais importante de tudo, começar a produção de açúcar. Era um plano de ocupação de verdade. E o plano saiu do papel. A fundação da Vila de São Vicente, lá no litoral de São Paulo, é o marco zero do Brasil colonial. A partir dali, a presença portuguesa se tornou permanente e organizada de vez. Ok, mas por que o açúcar? Foi uma aposta bem calculada. Primeiro, os portugueses já sabiam como produzir açúcar. Já faziam isso em outras ilhas. Segundo, o clima e o solo do litoral brasileiro eram perfeitos para a cana. E, o principal, açúcar valia ouro na Europa. Era um produto de altíssima demanda, um verdadeiro luxo. E foi isso. A colônia trocou uma atividade de extração, o pau-brasil, por uma indústria agrícola super complexa. A cana-de-açúcar precisava de muita terra, muito investimento e, claro, muita mão de obra. Essa escolha selou o destino econômico e social do Brasil por um longo, longo tempo. Essa mudança de só tirar um produto da mata para construir uma indústria do zero não foi só uma troca de mercadoria. Ela moldou a sociedade, a economia, a ocupação do território, tudo. E as consequências dessa decisão, boas e ruins, a gente sente até hoje. Fica aí a reflexão.